Eu quero que tu saibas, que se fores uma pessoa arrogante e cheia de orgulho, tu vais atrair maldição sobre a tua vida. Eu tinha uma mega igreja com 5.000 membros, mas fui ferido por Deus por causa da minha arrogância. Agora, eu temo a Deus. Antes, Ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Eu era dono de propriedades avaliadas em 150 milhões de dólares. Eu tinha 5 carros de luxo. Mas depois da experiência de morte que eu tive, eu dei tudo. Por favor, lembre-se, a salvação não pode ser alcançada pelas tuas possessões, riquezas, mas pela fé. E agora eu imploro aos diáconos, anciãos, e outros líderes nas suas igrejas, para servirem aos seus pastores de todo o coração. No dia 19 de dezembro de 1987, depois de terminar o meu almoço, e enquanto eu descansava, comecei a sentir umas dores terríveis, eram insuportáveis, que senti como queria morrer. Então perdi a consciência. Acordei 4 meses mais tarde num estado vegetal, e o meu médico disse-me que eventualmente eu poderia morrer. Todas as partes do meu corpo estavam muito mal deformadas por causa da paralisia. E a minha família nunca deixou qualquer membro da igreja visitar-me, por causa da minha aparência horrível. Finalmente eu morri. Quando morri, eu vi 2 pessoas que entraram no meu quarto. Mas estas pessoas entraram no meu quarto pela parede. Eu gritei: quem são vocês? A minha casa irá se destruir se fizerem isso. Então um deles disse: nós somos anjos que vêm dos céus, nós viemos do reino de Deus. Uma luz brilhante brilhou nos anjos. O anjo à minha direita se apresentou dizendo: eu envio recados para Jesus no seu reino. Jesus chamou-me e comandou-me para descer para a terra. Ele comandou-me para te levar para o céu. Tu estás morto. Mas porque a tua família chora com toda tristeza, o Senhor deseja dar-te um pouco mais tempo para viveres. Mas por agora, o Senhor deseja mostrar-te o céu e o inferno. Ele irá te mostrar e tu irás testemunhar para as pessoas na terra. Para que os números de pessoas que terminam no inferno diminua, e o número de pessoas que vão para o céu aumente, através do teu testemunho. Esta será a tua missão. Deus instrui-nos para te dizer para não demorares. Se demorares, não serás capaz de visitar o céu e o inferno. Então o anjo à minha esquerda disse: no momento em que nasceste até o momento em que morreste, eu estive contigo. Naquele momento, não entendi o que o anjo queria dizer, mas agora eu sei. Ele era o meu anjo da guarda. Então eu disse: não posso ir. Não irei. Eu sou um pastor. Não posso ir encontrar-me com o Senhor nesta condição física. Eu quero ver Ele como uma pessoa saudável. Eu poderia provavelmente receber mais repreensão do que elogios do Senhor. Estou cheio de orgulho e arrogância, e agora, estou amaldiçoado e doente. Como serei capaz de entrar nos céus? Estou com tanto medo. Por favor, voltem para os céus, e peçam ao Senhor para me curar. Depois voltem para me levar para o céu por meio de sonho. Por favor, peçam misericórdia em meu nome. Mas os anjos não estavam escutando o meu comentário. Eles tiraram minhas roupas, e disseram que as roupas eram imundas para serem usadas no céu. Eles vestiram-me uma roupa branca. Zacarias 3:4. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Eles seguraram as minhas mãos, e voamos direto para o céu. Quando voamos pelas nuvens, olhei para baixo, e vi a terra tornando-se pequena. Os anjos permitiram que eu fosse por perto de uma rua de ouro sem fim. Eu vi uma luz brilhante, muito brilhante que não se podia olhar diretamente. Eu disse: de onde vem aquela luz? Vem do céu. O anjo respondeu-me. Eu pensei: uou, é grande. Eu vi grupo de pessoas com vestes brancas voando mais adiante. Perguntei: quem são eles? O anjo respondeu: são aqueles que serviram a Deus com fidelidade e confiança em Jesus, obedecendo e seguindo a liderança do Espírito Santo, de todo o seu coração. Os seus corpos estão mortos na terra. Eles são agora almas seguindo para o céu. O outro anjo continuou: há 12 portões no céu. Quando uma alma salva vem para o céu, eles devem entrar por um destes portões. Nós estávamos parados no portão do sul, mas este estava fechado. Assim que estávamos à espera, eu perguntei ao anjo: anjo, por que este portão não está aberto? O anjo respondeu:
é porque você não está cantando a canção de adoração do céu. Salmos 100, 4. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor, louvai-o, e bendizei o seu nome. Eu perguntei: anjo? Eu era arrogante e cheio de orgulho, e como resultado, fui amaldiçoado com doenças. Não sou bom cantando as canções terrenas de adoração. Como poderei ser capaz de cantar as canções celestiais de adoração sem ter ouvido as canções antes? O anjo respondeu-me: tu estás correto. Mas tens que te preparar para a adoração. Tu és uma pessoa cheia de orgulho, mas prepare-se para cantar. Os anjos começaram a cantar. Assim que eles cantaram, eu comecei a cantar com eles e tornou-se natural para mim, e entramos. O cenário do céu era indescritível. Não posso descrever o céu com as minhas palavras terrenas. Eu disse: Senhor, muito obrigado. Embora eu sendo cheio de orgulho e arrogante, e amaldiçoado com uma doença, tu ainda me trouxestes para o céu, para mostrar-me toda a volta. Então ouvi a voz de Deus. Ele disse: meu amado pastor Park Yong-gil, eu te dou boas-vindas. Fizeste uma viagem longa para cá. A voz dele era transbordante de amor e ternura. Eu respondi chorando em lágrimas: Senhor. Imediatamente, o anjo disse: tu foste pastor por 20 anos. Não conheces as escrituras? Não há lágrimas, por favor, pare com isso. Eu não estava mesmo conseguindo chorar. Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O Senhor então fez-me 5 perguntas. Quanto tempo gastaste lendo a palavra, Bíblia? Quanto deste de oferta? Quantas vezes evangelizaste as pessoas? Dás o dízimo corretamente? Quanto tempo gastaste em oração? Eu não pude responder as 5 perguntas. O Senhor repreendeu-me pelas 5 perguntas. Depois de te tornares pastor de uma mega igreja, te tornaste muito preguiçoso para orar. Estar ocupado não é desculpa para mim. Mais tarde, tive que me arrepender disto. Os anjos irão te mostrar muitos lugares no céu e no inferno. Olhe em volta e quanto tanto desejares. Irás partir depois de testemunhares muitos lugares diferentes no céu e inferno. Mas o Senhor não permitiu que eu visse a aparência dele. Os anjos primeiro levaram-me para 3 lugares diferentes. No primeiro lugar, eu vi crianças pequenas vivendo juntas. O segundo lugar é onde vivem os adultos. O terceiro lugar era para as almas que chegaram pobremente no céu. Embora eles tenham chegado no céu, eles chegaram vergonhosamente. Muitas pessoas têm perguntado qual era a idade das crianças pequenas. Elas pareciam com a idade das crianças que vão para as creches. Elas não eram rapazes pequenos, ou meninas pequenas como nós poderíamos identificar pelo sexo. Cada criança tinha o seu próprio anjo para acompanhar. No céu, muitas das almas terão as suas casas individuais. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. João 14, 2. Contudo, havia algumas almas que não tinham as suas casas. Eu irei explicar isto mais tarde. Mas ainda, as crianças não tinham suas casas individuais. Eu perguntei: as crianças não são almas também? Por que é que elas não têm suas casas? O anjo respondeu: assim como as pessoas na terra requerem material para construir suas casas, nós no céu também precisamos de material para construir casas aqui. Quando a pessoa serve à igreja e a outros com fidelidade ao Senhor, estas ações tornam-se materiais para a casa da pessoa no céu. Quando os materiais são providenciados, os anjos destacados para construir a casa de um santo começam o trabalho na construção. As crianças que estão abaixo de uma idade de tomar responsabilidade não têm nenhum material para construir a casa. Por outras palavras, elas não têm tempo nem chances de ganhar os seus rendimentos. É por esta razão que elas não têm casas. Eu continuei com as minhas perguntas. O que posso fazer na terra para providenciar mais materiais para minha casa? O anjo respondeu: há 7 coisas que uma pessoa deve fazer para se construir a sua casa. A primeira é a acumulação de adoração e louvores a Deus. Segundo, o tempo que a pessoa gasta lendo a Bíblia. Terceiro, o tempo que a pessoa gasta em oração. Quarto, o tempo que a pessoa gasta em evangelizar as outras pessoas.
Quinto, a oferta que a pessoa dá ao Senhor. Sexto, a obediência da pessoa para com os dízimos a Deus. Sétimo, o tempo que a pessoa gasta servindo a igreja de uma forma ou outra. Estas são as ações ou obras de obediência, pelas quais uma pessoa pode acumular materiais para a casa no céu. Se alguém está em falta nestas áreas, eles não terão materiais para construir sua casa. Havia pessoas numerosas no céu sem casas. Muitos dos que não tinham casas, atualmente eram pastores, diáconos, anciãos, etc. Eu perguntei por curiosidade: onde é que as crianças vivem? Os anjos responderam: eles vivem aqui. Assim que olhei em volta, eles estavam reunidos no jardim de flores. O jardim de flores era tão bonito, e a fragrância não era algo deste mundo. O cenário era algo que não posso descrever com as minhas palavras. O segundo lugar era para os adultos fiéis. Há uma diferença entre salvação e recompensa. Este lugar tinha muitas casas. As casas eram construídas com pedras preciosas e pedras raras. Algumas das casas eram tão altas como o arranha-céus mais alto na terra. Aquelas pessoas que serviram ao Senhor com fidelidade enquanto viviam na terra, tinham as suas casas construídas com pedras preciosas e pedras raras. Neste lugar particular, todas as pessoas aparentavam ter entre 20 a 30 anos de idade. Não havia homens ou mulheres no que diz respeito ao sexo. Não haviam pessoas doentes, velhas ou aleijadas. Uma vez eu conheci um velho chamado Oimeng. Ele morreu na idade de 65 anos. Ele era um homem tão baixinho, com a altura dos alunos da segunda classe, escola primária. Ele sofria de uma doença rara chamada raquitismo, mas quando o assunto era Bíblia, ele era doutorado. Ele escreveu muitos comentários. Eu encontrei ele no céu. Ele era alto e elegante, já não estava mais doente, mas sim, saudável. O céu é um lugar maravilhoso. Estou tão cheio de expectativas. Por favor, povo amado, acreditem no que estou dizendo. O terceiro lugar que visitei é onde estão aqueles que foram salvos vergonhosamente. 1 Coríntios 3:15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Esta vila em particular era grande em tamanho, tantas vezes maior que o segundo lugar, onde as casas eram feitas de pedras preciosas e pedras raras. Cheguei neste lugar a uma grande velocidade. Estava conduzindo um carro de ouro. Era distante de outros lugares bonitos que eu vi no céu. Eu perguntei aos anjos: eu vejo um grande deserto e campos, porque aqui não vejo casas. O anjo respondeu: o que estás vendo são casas. Eu vi casas grandes, rés do chão, que me fizeram lembrar uma grande capoeira de galinhas ou alguns tipos de armazéns. Estas casas não eram gloriosas, mas sim miseráveis. Esta vila e casas eram para as almas que foram salvas vergonhosamente. Haviam numerosas casas, grandes em tamanho, e com aparência de casas miseráveis. Esta vila, a área, era tantas vezes maior do que o lugar onde residem as almas que foram recompensadas. O anjo disse: estás vendo as duas casas grandes, uma à tua direita, e outra à tua esquerda? Eu respondi: sim, estou vendo. O anjo disse que ele queria me mostrar especificamente estas duas casas. Ele disse: a casa à direita é para aqueles que eram pastores na terra. A casa à esquerda é para aqueles que eram anciãos na terra. Assim que chegamos em frente das duas casas, eu notei que as casas eram monstruosas. O meu queixo caiu quando nós chegamos à porta e entramos. Minha primeira impressão foi capoeira de galinhas. Ao invés de milhares de galinhas a viverem na capoeira, eu vi almas. Os anjos aconselharam-me a observar com cuidado, porque haveria de reconhecer um dos pastores da história. Era verdade. Eu reconheci muitos pastores da história. Eu vi especificamente 2 pastores, e perguntei aos anjos: eu conheço aquele pastor coreano. Eu sei o quão famoso ele era, e o trabalho que ele fez para o Senhor. Por que ele está aqui? Eu não entendo. Os anjos responderam: ele nunca providenciou algum material de construção para a casa dele. É por isso que ele vive numa casa em comunidade. Perguntei por curiosidade: como isto aconteceu? Porque aquele não tinha nenhum material. O anjo respondeu: quando ele desempenhava a função como pastor, ele gostava de ser elogiado pelas pessoas. Ele gostava de ser honrado. Ele gostava de ser servido. Este pastor em particular foi muito honrado na Coreia, e é um ícone da história do cristianismo coreano. Mas não teve recompensa.
Vós pastores, por favor, escutem. Devem liderar o povo para mais coisas para além dos cultos dominicais. Vós pastores, devem visitar o povo em suas casas. Devem tomar conta dos pobres, os coxos e os velhos. Os pastores que serviam sem sacrificar suas vidas, e gostaram de ser honrados, não têm recompensa no céu. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filatérios, e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, 5-12. Depois de eu ter testemunhado estes cenários no céu, e depois de ter voltado para a terra, imediatamente, eu dei todas as minhas posses, incluindo os meus 5 carros de luxo. A nossa vida é por um momento. Na Bíblia, a vida média é de 70 a 80 anos de idade. Mas somente Deus sabe quando é que a pessoa irá morrer. Qualquer um pode morrer antes de atingir 70 ou 80 anos de idade. Eu decidi dar tudo, mesmo a minha roupa. As pessoas que eu vi, receberam a salvação de forma vergonhosa. Eles eram pastores, anciãos, diáconos, e crentes seculares. Havia multidões de velhos e diáconos nas casas de resto do chão, e miseráveis. Mas claro, é muito melhor do que o inferno. Contudo, por que é que uma pessoa haveria de querer entrar nos céus daquela maneira? Eu não terminarei naquele lugar vergonhoso. As roupas que eles trajavam, eram miseráveis. Quais são os requisitos para que os cristãos recebam casas bonitas no céu? Primeiro, temos que evangelizar o máximo número de pessoas possíveis. Como devemos evangelizar? O anjo me disse: assuma que existem pessoas que não conhecem ao Senhor. No momento em que decides evangelizar para esta pessoa particular, os materiais para a construção da tua casa serão providenciados. Assim que orares sem cessar pela salvação desta pessoa, mais materiais de construção são providenciados. Tens que continuar a falar com estas almas, visitá-las, e continuar a evangelizar. Isto vai te dar mais materiais para a sua casa. Se a pessoa evangelizada não pode ir à igreja porque não tem boa roupa, então, tu deves dar algumas roupas. Se a pessoa disser que não tem Bíblia, tu deves dar uma. Se a pessoa disser que não tem óculos para ler, tu deves providenciar os óculos. Tu deves providenciar o que és capaz de dar, para que esta pessoa seja liderada e guiada para o Senhor. Aqueles que vivem em boas casas, são aqueles que evangelizaram muitas vezes. O anjo então acompanhou-me para o lugar, onde os santos vivem em boas casas. Este é o lugar onde vivem os crentes, cristãos que evangelizaram muito. Na história do cristianismo, há 4 pessoas que têm as casas grandíssimas e mais bonitas. O anjo mostrou-me a casa de um evangelista americano, D.L. Moody, pastor britânico, John Wesley, um evangelista italiano, e um evangelista coreano, pastor Gun-Nun Choi. Estas 4 pessoas têm as casas mais grandes no céu. Estas 4 pessoas deram a vida deles toda para evangelizar as pessoas, até no leito da morte. Dentre os crentes coreanos, havia um crente secular que tinha uma casa grande. Este crente secular construiu muitas igrejas com as suas possessões. Ele deu 300 mil sacos de arroz aos pobres. Secretamente, ajudou milhares de pastores e líderes com seu próprio dinheiro. Ele ajudou a pagar contas de estudantes que estudavam teologia na escola bíblica. Ele também levou um pastor com 65 anos de idade para sua casa, tomou conta, e cuidou muito bem dele. A igreja deste pastor o havia lhe mandado embora. Eu ouvi um anjo gritando: os materiais já estão vindo. Eu questionei ao anjo à minha direita, acerca do material. Ele disse: este material vem de uma diaconisa de uma igreja pequena. De fato, ela recebe materiais todos os dias. Mesmo ela sendo pobre, ela vem ao culto da manhã todos os dias. Ela ora diariamente para os 87 membros da igreja. Quando termina de orar, ela limpa a igreja. Ouvi um outro anjo gritando: entrega especial. A filha da diaconisa deu à mãe o pouco sobre o que tinha. Contudo,
A diaconisa não gastou dinheiro somente para ela. Ela comprou 5 ovos e 2 pares de meias para o pastor da igreja. Pode parecer uma oferta pequena, mas ela deu tudo o que tinha para o dia. Isto providenciou materiais especiais para a casa dela no céu. Segundo, aqueles que têm casas grandes, são aqueles que construíram igrejas ou outros edifícios para os propósitos do reino com suas possessões e os seus recursos. No céu, encontrei um ancião chamado Choi. Dentre todos os anciãos e diáconos coreanos que estão no céu, ele teve a casa mais bonita. A casa dele era mais alta do que o prédio mais alto na Coreia. Choi construiu muitas igrejas na Coreia com sua riqueza. Eu perguntei ao anjo: que tal a minha casa? Está no processo de ser construída? O anjo disse: sim, está. Eu implorei para ver a minha casa, mas eles disseram que não era permitido. Continuei a implorar, e após alguma persistência, o anjo disse que o Senhor autorizou que eu visse a casa. Entramos num carro e viajamos para bem longe, para outro lugar. Eu estava cheio de expectativas. Eu perguntei: onde está a minha casa? O anjo respondeu: está adiante. Me parecia que o local era apenas uma fundação do edifício ainda para ser levantada. Eu clamei em voz alta: como podem fazer isto comigo? Como é que isto pode estar acontecendo? Como é que a minha casa está na zona de desenvolvimento? Sobrevivendo à guerra coreana. Eu vendi a minha única casa para construir a igreja. Esta igreja eventualmente cresceu para 5.000 membros. Eu escrevi muitos livros inspirados pelo Espírito Santo. Um dos livros foi o mais vendido. Com os lucros dos livros, eu construí escolas cristãs. A escola gerou 240 pastores. Durante o tempo em que ocupei a posição de reitor, eu dei mais de 400 bolsas de estudo para mais de 400 crianças pobres. Eu construí casas para as viúvas viverem. Tudo isto custa muito dinheiro. Então, como é que isto pode acontecer? Porque aqui a minha casa está ainda na fase de desenvolvimento. Estou muito triste. O anjo respondeu severamente: tu não mereces viver em casas boas e bonitas no céu, porque foste honrado, muitas vezes incontáveis por pessoas. Todas as vezes que tu construías ou fazias algo bom, tu eras elogiado pelas pessoas. Tu eras mesmo honrado pelos canais de notícias secular. Portanto, todas as tuas obras são em vão. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Mateus 6, 1. Olhei para minha casa em construção. Estava localizada no meio de outras 3 casas. Só tinha 3 andares. A casa tinha muitos quartos pequenos no primeiro e segundo andar. Eu perguntei ao anjo: por que aqui eu tenho quartos pequenos? O anjo respondeu: estes quartos são para os teus filhos e filhas. Respondi eu: eu só tenho 4 filhos. O anjo respondeu: não, estes não são para os teus filhos na terra, mas para aqueles que evangelizastes, e estão salvos. Eu gostei disto. Eu perguntei: onde está o meu quarto principal? O anjo respondeu: está mais acima. Isto me preocupou. O meu quarto não tinha acabado. Eu disse num tom zangado: é tão pequeno. Por que é tão difícil acabar? O anjo respondeu: tu nem estás morto. Nós não podemos acabar a tua casa ou quarto, porque nós não sabemos se o material será providenciado. Entendes? Quando entramos no meu quarto, eu vi 2 certificados pendurados na parede. Então fui ler. O primeiro certificado foi quando tinha 18 anos e vivia em um orfanato. No Natal, eu estava voltando do culto matinal. Eu vi um velho tremendo na rua. Eu tirei o meu casaco e dei a este homem. Este ato me deu uma recompensa nos céus. O segundo certificado descreve o mesmo ato, mas foi na compra de pão com o pouco dinheiro que tinha, e dei a um homem velho. A quantidade de dinheiro não é o que está em causa. O ato deve ser acompanhado por fé genuína. A quantidade em dinheiro não tem nenhum significado. Nós saímos deste lugar e voltamos. Ao longo da caminhada, um dos anjos perguntou: estás triste? Eu vou te dizer como obter uma casa bonita no céu. O Senhor disse que quando fores para a terra, tens que ir dizer às pessoas acerca do céu e do inferno, assim como testemunhaste. Segundo, o Senhor deseja que tu construas um edifício para acolher as pastoras e os evangelistas velhos, que não têm lugar para ir. Se verdadeiramente e fielmente fizeres estas coisas, tu terás uma casa bonita.